Vamos dar sequência ao quadro Segurança, hoje falando sobre segurança em transporte, seja ele por caminhão nas rodovias, ou caminhonetes, ou pequenos veículos. Mário, a perda de cargas, principalmente as cargas a granel, devido à situação das rodovias, parece que passa de 5% ou 10%. Não tenho experiência nesse setor de transporte graneleiro, mas o que se observa realmente existe uma perda, até pela má conservação dos equipamentos de transporte. Aliado a isso, a má condição das rodovias, porque as carretas, elas diria que tem uma manutenção mais precisa, mais assídua. E aliado a isso, com a rodovia não em condições ideais de tráfego, ela acaba causando um prejuízo, porque você acaba perdendo carga na estrada. Se você olhar, por exemplo, esses corredores de transporte de grão, se você pegar um início de chuva, por exemplo, é um risco muito grande, porque existe essa perda e isso acaba criando aquele limo na estrada, né? Então, essa perda acaba causando problemas na segurança também. Agora, existe realmente uma perda muito grande no transporte de grão, principalmente porque vem do Mato Grosso, por exemplo. Outra coisa, muito tempo o caminhão fica aguardando para descarga. Às vezes a gente vê filas aí 15, 20 quilômetros, ficando 2, 3, 4 dias e acaba, isso vai se perdendo pelo longo da rodovia. Mário, já existem locais nas rodovias com segurança para o motorista, do caminhoneiro principalmente, encostar e descansar à noite e evitar a ação do roubo de carga, do roubo de veículos? Já existem alguns postos, Zé Renoldo, que existe já umas áreas protegidas, com câmeras, com guarda, onde o caminhoneiro estaciona seu caminhão, ele pode pernoitar com segurança, mas ainda em pouca quantidade. Existe alguns postos, um exemplo disso hoje, até o posto Ponte Açu, aqui em Navegantes, de propriedade do Ari Ferrari, ele tem uma área protegida lá justamente para você encostar o caminhão e pernoitar, com segurança, com tudo. Existe em São Paulo, existe em Curitiba, mas ainda é em pouca quantidade pelo volume de caminhões que tem. Mário, uma outra informação. Nós estamos no quadro Segurança aqui na JMV TV. Quem transita pelas rodovias, Mário, periodicamente vê comboios de 3, 4, 5, 6 carretas e veículos menores entre eles. Quando estacionam, desses veículos menores saem seguranças fortemente armados. É proteção à carga? São cargas valiosas, né, que existe a escolta armada. Então, isso existe principalmente com transporte de cigarros, né, que essas empresas especializadas em segurança de carga, eles acompanham os caminhões em comboio no trajeto da carga. Mas isso aumenta o custo do transporte? Fatalmente aumenta o custo, até porque o valor da mercadoria é altíssimo. Então, lógico que é um frete diferenciado, é um frete cujo custo é bem mais alto, até pelo aparato de segurança que tem que haver, mas existe isso, a gente vê seguido na rodovia, carros com batedores, com segurança armada, escolta armada, enfim, é um trabalho constante que se vê na rodovia. Vamos falar um pouquinho da BR-470. Você participou semana passada de um encontro da FACISC em Blumenau. A 470 continua sendo a rodovia do momento, né? Principalmente eleitoralmente falando. É a rodovia do voto, é a rodovia da campanha e cada vez mais eu vejo distante, até porque, Zé Renoldo, hoje, se você acompanhou nos últimos dias o recapamento do asfalto que houve no trecho Indaial-Blumenau, a rodovia se tornou intransitável. Imagina, Zé Renoldo, hoje, uma obra de duplicação. Primeiro, vão passar por onde todos esses automóveis e caminhões. Segundo, o custo de desapropriações. Por quê? Porque não é a duplicação simples da rodovia,
é as rodovias marginais que tem que haver, porque você não pode colocar todo esse trânsito nas pistas de rolamento. Exato. Então, hoje, na minha visão, é impossível você viabilizar a duplicação da BR-470 no leito atual. Eu digo o seguinte, hoje seria muito mais prático e mais barato criar um novo traçado da rodovia BR-470, do trecho talvez de Rodeio até Gaspar. Porque hoje, Zé Reinaldo, com essa simples reforma do asfalto não dá para andar. Imagina você, quando vai duplicar, que seria uma obra talvez de 3, 4 ou talvez 5 anos, como ficaria o trânsito, por exemplo, hoje que não é temporada, como ficaria na temporada de verão? Seria humanamente impossível você transitar. Hoje, você para ir a Blumenau, que dista 25 quilômetros, você precisa sair 1h30 antes, ou então pegar desvios. Quer dizer, então imagina isso hoje, uma obra de duplicação da BR-470 no trecho Indaial-Blumenau. Na minha visão, pode ser que eu esteja errado, mas é impossível. Mário, o número de automóveis aumentou assustadoramente com as vantagens para a compra. Número de caminhões também, porque a economia está aquecida. Na sua opinião, é o caminhoneiro que provoca acidentes ou é a displicência dos condutores de automóveis? É um conjunto de coisas. Na minha visão, como eu falei antes, o maior problema é o automóvel. Porque o caminhoneiro não tem como fazer manobras bruscas como faz um automóvel. Então, por exemplo, o caminhoneiro está transitando numa rodovia a 75 ou 80 km por hora. Vem um automóvel, ultrapassa, faz uma ultrapassagem forçada, joga o automóvel na frente do caminhão. O caminhão não tem a mesma capacidade de frenagem que nem um automóvel. Quer dizer, você tem que praticar uma frenagem brusca e às vezes você não tem como dar uma frenagem. Então, consequentemente, para não bater, você tem que tirar para a esquerda ou para a direita, quando for possível. E quando você tira para a esquerda, para a direita, perdão, com o desnível do acostamento, uma carga às vezes alta, você acaba causando um acidente ou até tombando o caminhão. Então, o maior complicador hoje nas rodovias para o caminhoneiro se chama automóvel. Não automóvel que tem também os bons motoristas, né? Mas existem os caras que abusam. Hoje eu não tenho medo de dizer que acontece pouco acidente na BR-470 e em todas as BRs, pelas ultrapassagens, pela falta de paciência dos condutores de automóvel. Eu também tenho automóvel, eu sei como é. Agora, tem que haver um pouquinho de respeito com quem está transportando, tem que ter essa visão que um caminhão não é igual a um automóvel, que você consegue dar uma guinada, que você consegue frenar isso mais bruscamente, mas, então assim, como não existe essa consciência, eu digo que realmente 90% dos acidentes que existem envolvendo automóveis com caminhões é causado por automóveis. Eu mesmo tive a perda de um caminhão em setembro, aliás está fazendo um ano, em setembro do ano passado, na descida do morro do posto Mimi em Blumenau, aonde um automóvel foi fazer uma ultrapassagem forçada, não conseguiu, acabou envolvendo 4 carretas e mais um automóvel com 2 mortes. Quer dizer, simplesmente por quê? Porque o automóvel fez uma ultrapassagem impossível numa curva de forma inadequada, imprudente e assim, ó, sem a menor responsabilidade. Então, mais uma vez se caracteriza essa falta de consciência do motorista do automóvel. Nós estamos com o quadro Segurança da JMV TV. Depois do intervalo, voltamos a conversar com Mário Fávero, presidente da ASINV e transportador, sobre segurança nas rodovias.